Miniatura de Nova York. Como é morar no Canadá? Precisou. Dia bonito lá fora, temperatura agradável, na casa dos 8 graus. Enfim, daqui a pouco tem que sair pra faculdade, fazer as coisas. Mas antes eu queria aproveitar e eu já tava querendo já fazer um vídeo em que eu separasse várias temperaturas pra dar dicas de quais roupas são melhores dependendo da faixa de temperatura. Isso porque é uma coisa que sempre me perguntaram muito, porque eu viajo muito e tal, também já morei fora, antes de morar aqui no Canadá, morava na Argentina, então muita gente sempre me perguntou sobre isso, principalmente na hora de viajar, pra fazer a mala. Só que existem frios e frios, então eu vou separar em algumas faixas para explicando a diferença entre cada faixa, porque tem muita coisa interessante, muita diferença entre cada faixa que pode fazer toda a diferença quando você vai fazer sua mala de viagem. Então, aproveitando que aqui a gente tá nesse entre 0 e 10 graus, tá variando, hoje eu vou falar sobre essa faixa entre 0 e 10 graus, e depois, à medida que a temperatura for baixando aqui, eu vou fazendo os outros vídeos para temperaturas ainda mais baixas. Eu tô super animada para falar sobre essa temperatura de agora, entre 0 e 10 graus, porque é a minha especialidade, né? Eu morei por 3 anos em Buenos Aires e essa é a temperatura, digamos, comum do inverno. Chega a sensação térmica -3, -2 e tal, mas no geral os dias são entre 0 e 10 graus no inverno de Buenos Aires. E por isso mesmo foi sempre uma das coisas que mais me perguntaram, principalmente quando a pessoa ia fazer mala para Buenos Aires. A primeira coisa que eu sempre falo, que eu acho assim básico quando a gente vai se arrumar para uma temperatura dessa, é a gente entender as camadas de roupa. Porque a primeira coisa que muita gente pensa quando vai pra um lugar muito mais frio do que tá acostumado é: eu preciso de um casaco muito bom, de um casaco muito pesado, e não é a verdade na maioria dos casos. É bom você entender as camadas de roupas que você vai vestir, que vão te ajudar. Cada uma dessas camadas é importante. Então, normalmente, para uma temperatura entre 0 e 10 graus, você vai se vestir com 3 camadas de roupa. A primeira camada é a camada, tipo essa aqui, tipo essa que eu tô, que é normalmente uma camada de algodão, uma leve, tem que ser alguma coisa respirável, deixar o seu corpo respirar. Porque um dos erros é a pessoa achar que todas as roupas que ela vai vestir, todas as camadas tem que ser pesadas. E na verdade essa camada que vai em contato com a sua pele, ela tem que deixar a sua pele respirar. O que vai acontecer se você usar um tipo de tecido que não deixa a sua pele respirar? Aquilo vai criar uma sauna, porque imagina que você vai vestir outras camadas por cima, e aquilo vai virar uma sauna e você vai sentir calor, sabe? Vai ser desagradável. E ao mesmo tempo que você não vai poder tirar, porque se você tirar as outras camadas, você vai sentir frio. Enfim, você não vai ficar legal. Então, o ideal, assim, é você escolher alguma coisa algodão, se puder 100% algodão, melhor ainda. Evitar tecidos sintéticos, se bem que nem todos os sintéticos não necessariamente não são respiráveis, mas evitar, por exemplo, 100% poliéster, evitar viscose, evitar até mesmo seda, que é natural, mas que não deixa a pele respirar tanto. Isso é muito importante. A segunda camada, eu acho a camada mais importante para essa faixa de temperatura, que não é o casaco como muita gente pensa. Para mim, a segunda camada do agasalho, que normalmente é de lã, para mim é a camada mais importante para essa temperatura, porque é essa camada que vai fazer o isolamento térmico, ela que vai ser realmente a camada que vai te aquecer. Então o ideal é que você tenha um agasalho de lã, que aí sim um agasalho que seja de manga comprida. Tem gente que prefere com gola alta, sem gola e tal, mas isso é muito importante. E você nunca numa temperatura dessa você saia apenas com a blusa de baixo e um casaco por cima, por mais pesado que ele seja. Nunca pule essa camada, porque realmente ela é a mais importante. Uma coisa interessante é que tem muitos tipos de lãs. Existem as lãs sintéticas e existem as lãs naturais, que realmente vêm de animais. A mais comum no Brasil é a de ovelha. Mas existe o que a gente chama de acrílico, que foi uma lã
é uma lã sintética que foi criada justamente para ser igual à lã. E na prática ela acaba sendo realmente igual à lã. A lã de ovelha não se difere muito, assim, né? Nesse grau de temperatura não vai fazer tanta diferença para você, não é tão importante para você comprar uma lã que seja mais quente, porque existem lãs que são consideradas mais quentes, sei lá, de alpaca, merino, que são lãs mais quentes, mas o acrílico aguenta muito bem nessa temperatura e é bem mais barato e é muito mais fácil de encontrar. Agora, se você alguma vez, assim, já vestiu um casaco de lã, uma blusa de lã, e você ficou assim com aquela coceira, assim, no pescoço, saiba que possivelmente você está usando acrílico e o seu corpo talvez tenha algum tipo de alergia. Então, pra você, o ideal da próxima vez que você for comprar um casaco, você procurar uma lã natural. Mas tirando isso, não tem problema. Para o casaco, como eu falei, não precisa ser o casaco mais pesado do mundo. Ele tem que ser um casaco que corta o vento para ajudar a lã a fazer esse isolamento natural. Então, por exemplo, um casaco de lã, não a lã tricotada como a gente conhece, mas o material lã, ele é muito bom para isso, principalmente nessa temperatura. Se você sente muito frio e você pode abrir mão assim de estar, digamos, mais com um visual assim um pouco mais sofisticado, mais bonito, e você quiser usar uma coisa mais esportiva, uma boa ideia é você usar nylon, né? Esses casacos de nylon que cortam muito bem o vento e vão te ajudar muito a manter o seu corpo aquecido. As dicas. Primeiro, a temperatura não é igual para todos. Nem todo mundo sente a mesma temperatura, e isso você tem que levar em conta quando você for fazer sua mala, quando você for pensar que tipo de roupa você precisa. Uma coisa que você vai reparar é que você vai sentir mais frio que os locais, sempre, porque eles já estão acostumados. Aliás, uma coisa interessante é que eu morei por 3 anos em Buenos Aires, a temperatura, sei lá, no inverno era no inverno a sensação térmica era, sei lá, -1, -2, e eu vivia tranquilo, nunca reclamei de frio, adorava, ao contrário, né? Depois eu voltei pro Brasil, morei alguns anos no Rio, e depois eu fui a Berlim, viajei pra Berlim, e quando eu cheguei em Berlim a temperatura tava cerca de 13, 14 graus, isso, sei lá, uns 6, 7 anos depois de eu estar no Rio, com calor e tal. E aí eu lembro que a primeira sensação que eu tive, caramba, é muito frio, não era tanto frio assim, e tava desconfortável pra mim. Ou seja, o meu organismo desacostumou ao frio que eu tava acostumada, e 13 graus passou a ser uma temperatura desagradável pra mim. É claro que depois, com o passar dos dias, até mesmo das horas, logo no final do dia, eu já tava reacostumada e já não sentia tanto frio. Então, possivelmente, quando você chegar no seu primeiro dia, você vai sentir mais frio, e depois você vai perceber que parece que a temperatura tá ficando mais quente, mas na verdade é o seu organismo se acostumando. Você vai ver que você vai se vestir mais, você vai se preparar mais do que os locais. Aliás, uma dica que eu dou quando as pessoas perguntam o que levar, elas costumam às vezes perguntar para as pessoas que moram no local, e eu acho isso perigoso, porque a pessoa que mora no local, ela tá mais acostumada, ela não vai sentir tanto frio quanto você. Então, se for para pegar dica, pega dica com outras pessoas que viajaram pro lugar, ou que de alguma forma moram lá, mas que pergunte pra ela quando ela se mudou, o que ela se vestia, ela vai lembrar, realmente eu sentia mais frio. Porque o local, ele não vai ter o mesmo frio que você, então possivelmente você vai ter uma informação não tão acurada. E outra coisa interessante é que em Buenos Aires, por exemplo, nessa temperatura entre 0 e 10 graus, é difícil você ver um argentino usando luva, por exemplo, luva de lã ou luva de couro. Os argentinos não usam muito, mesmo nessa temperatura. Gorro eles usam mais ou menos, e eles usavam muito cachecol. Acho que abaixo de 15, 14 graus, você já vai ver o porteio utilizando cachecol de lã, né? E é interessante que aqui no Canadá, nessa temperatura, ninguém usa cachecol de lã, porque a temperatura aqui, como chega a -30, às vezes -40, pra eles essa temperatura já é bem mais agradável que para um argentino, então eles não sentem a necessidade do cachecol de lã. Mas brasileiro provavelmente vai precisar de um cachecol de lã aqui nessa temperatura. Então, mesmo que você chegue no lugar e você veja que as pessoas estão menos vestidas do que você, não se preocupe, porque é normal. E com o tempo você vai se acostumando e vai ficando cada vez melhor, mais agradável, você vai aproveitando melhor a sua viagem. Uma outra dica que as pessoas riem de mim quando eu falo, mas depois elas comprovam que é verdade, é você tentar levar, principalmente quando a gente fala do casaco de lã que vai fazer
esse isolamento térmico, você levar ele mais compridinho que uma roupa normal, que uma camiseta normal. Até que agora, assim, já a moda tá mais para as camisas um pouco mais compridas, né? Isso era um problema mais antigamente, em que realmente o casaco ou a camisa, a blusa, ela terminava onde começava a calça. Então o que acontecia? Se você colocar todas as suas camadas, as suas camadas dessa forma, quando você se movimentar ou quando você abaixar, vai entrar frio na cintura e dói. O frio de cintura dói pra caramba. Então eu sempre falei, as pessoas riam de mim, que o ideal é você comprar uma blusa de lã que pelo menos vá até a metade da bunda, assim, pra você ficar assim, com as costas, com a sua cintura bem protegidas, porque quando você abaixar, quando você se movimentar, aquilo não vai levantar e não vai deixar passar o ar frio. Você vai ver que essa dica é muito importante. No mais, acho que eu posso falar não tenha medo do frio, mas respeite. Porque eu já vi os dois lados, pessoas que têm muito medo do frio, que não viajam pro frio de jeito nenhum, e eu adoro frio, e pessoas que acham que é bobeira, tudo isso que eu tô falando aqui, e não respeitam o frio e passam maus momentos no frio. Então, saiba que você precisa se preparar pro frio, saiba que você tem que tomar alguns cuidados, mas não tenha medo dele, porque depois você se acostuma e o frio é muito legal, e é muito bom a gente experimentar sensações diferentes do que a gente tem no nosso dia a dia, vale muito a pena. Teoricamente eu teria que ficar lá ainda pra continuar costurando umas coisas, mas hoje não tinha monitor no laboratório depois da aula, depois da aula você pode ficar lá com o monitor, mas hoje não tinha monitor. Aí então eu vou costurar em casa, né? Pelo menos em casa eu posso comer. E com comida tudo fica mais fácil, né? Ali na entrada do prédio já tá tudo com carpete pra proteger da neve, né? Porque como molha e também porque coloca um sal na neve do lado de fora, se você não proteger os pés, pode fazer uma bagunça enorme. Molha o piso todo, né? Sem contar que na neve eles costumam colocar sal. E aí já viu, né? O sal pode estragar o piso e tal. Então normalmente se protege sempre aqui na entrada de casa também. Normalmente é sempre um piso diferente que pode molhar e tal. E mesmo assim a gente deixa um tapete. E nesse tapete ficam todos os sapatos, né, do inverno, porque quando você chega em casa você tem que tirar o sapato, porque senão você vai molhar a casa toda e também, né, trazer sal pra dentro de casa. Mas enfim, aí eu me assustei. Como assim já estão colocando, já estão se preparando pra neve? Aí eu perguntei pro porteiro, né, ele falou assim, não precisa se preocupar não, que a gente só se adiantou, só deve nevar mesmo em dezembro. Só que dezembro